Olá, meus amores, estamos de volta para o nosso segundo encontro. As turmas de primeiro ano do Centro de Ensino Alcides César Menezes com a professora Érica Ramos. Vamos resolver alguns exercícios do assunto que a gente tratou na aula anterior, tá bom? Tem algumas questões propostas para vocês e depois a gente vai corrigir as que foram principais objetos de dúvida, né? Da aula passada, tá? Lá no final. Então, questão 1. O modelo tridimensional a seguir representa uma molécula de um álcool chamado etanol. E aí você vê evidenciado o oxigênio, o carbono e o hidrogênio. E a questão fala, de acordo com esta representação, a molécula do etanol é composta por... Bom, ele já evidenciou os elementos químicos que compõem essa molécula. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Agora vamos ver quantos átomos de cada elemento químico desse existem nessa estrutura. O oxigênio, por exemplo, a gente só percebe que existe um átomo de oxigênio. Érica, por que tu está dizendo isso? Como você pode afirmar? É só você analisar as cores, tá bom? Cores diferentes representam átomos de elementos químicos diferentes. Cores iguais representam átomos de elementos químicos iguais. Aliás, representam átomos do mesmo elemento químico, perdão. Então, do oxigênio só tem esse átomo aí. Do carbono, nós temos a presença de 2 átomos da cor preta, então, mais escuros aqui. E do hidrogênio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No total, 9 átomos de 3 elementos químicos. Qual alternativa traz essa afirmação? Letra C. Compreendido? Molécula é a união de 2 ou mais átomos, tá? Elementos químicos diferentes possuem átomos diferentes, tá bom? Então, esses átomos diferentes são representados por uma cor distinta. Então, aqui a gente vê o oxigênio com essa cor um pouco mais clara que o átomo de carbono. Então, e o hidrogênio utilizando uma cor bem mais clara ainda. Então, a gente vê essa diferenciação entre os elementos químicos nessas representações pela cor dos átomos, tá bom? Questão 2. Também traz mais ou menos o mesmo raciocínio. Associe sistemas em que cada esfera representa um átomo com suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição. Seguinte, primeira coisa que você vai ter que lembrar é que ele está pedindo a sequência, né? É a característica de uma substância, né? Substância pura, e de uma mistura. Pois bem, as substâncias, elas possuem ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade constantes. A mistura não possui ponto de fusão nem ponto de ebulição, possui intervalo de temperatura que ocorre durante a fusão e o intervalo de temperatura durante a ebulição, e a densidade também varia. Onde é que você vê pontos fixos de fusão e ebulição aqui? Para a gente poder afirmar com certeza que é uma substância pura. Nesse segundo sistema e nesse quarto, né? Perdão, sistema não. Nesse aqui do 4, tá bom? Na segunda linha e na quarta linha. Agora vamos ver, olhar para os sistemas. Esse sistema tem uma molequinha, 2 molequinhas, 3 molequinhas de uma substância pura simples, ó, muito semelhante a essa representada aqui nessa imagem, tá? Na figurinha 2, no sistema 2, nós temos uma molequinha, 2, essas 2 são iguais, né? Então, pertencem à mesma substância, porém, eu tenho outra molequinha aqui diferente. Quando eu tenho substâncias diferentes dentro de um sistema, eu tenho uma mistura. Vamos para o sistema 3. Uma molequinha aqui com 2 átomos branquinhos, né? E outras 2 molequinhas com esses átomos pretinhos. Portanto, eu tenho 2 tipos de substâncias aqui dentro. Quando eu tenho 2 ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. E no sistema 4, eu tenho 1, 2, 3 molequinhas. 3 molequinhas idênticas, olha só. Cada molequinha é formada por um átomo mais clarinho, branquinho, e 2 pretinhos nas pontas, né? É o que acontece aí com essas 3 molequinhas. Então,
no sistema 4 eu também tenho uma presença de uma substância pura, tá? Agora vamos tentar encaixar o sistema 1 e o 4, que são substâncias puras, isso eu já tenho certeza, nesses pontos de fusão e ebulição aqui. Gente, olha interessante. Ponto de fusão dessa substância aqui, 0 graus Celsius. Dessa, 100 graus Celsius. E vocês lembram que tem esse ponto de fusão e ebulição? Vocês lembram? Vou já lembrar para vocês, tá? Seria água, porque o ponto de fusão dela é 0 grau, o ponto de ebulição é 100. E a sua fórmula é H2O. Um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, muito semelhante ao que eu tenho no sistema 4. Então, eu posso afirmar que aqui na segunda linha da tabela é o sistema 4. Consequentemente, a outra linha que tem ponto de fusão e ebulição fixo seria referente ao sistema 1. Assim sendo, eu posso cancelar as alternativas A, B e D, né? Diretamente já marco a letra C. Tá bom, pessoal? Vamos para frente. Nossa, a questão de interpretação gráfica, isso é bastante comum nos vestibulares, tá? E a gente vai ter bastante na nossa prova. Então, fiquem atentos, a gente precisa aprender a interpretar gráfico. Todas as informações estão no gráfico, tá bom? Então, questão 3. A química é uma ciência que estuda fundamentalmente a composição, as propriedades e as transformações das substâncias químicas, das misturas e dos materiais formados por essas substâncias. Para identificá-las, os químicos utilizam um conjunto de propriedades específicas com o objetivo de diferenciá-las experimentalmente de uma mistura. O gráfico abaixo representa a curva de aquecimento de uma determinada amostra de um material sólido, tá aqui o gráfico, em função do tempo, temperatura em função do tempo. Uma análise dessas informações e da curva de aquecimento dessa amostra de material permite afirmar que... Então, vamos lá, vamos começar do começo, lá de baixo. O que eu consigo visualizar aqui? Consigo visualizar um patamar. Então, eu posso afirmar com certeza que esse material aqui, esse composto, tem um ponto de fusão fixo de 193 graus Celsius. Analisando mais acima, chego na ebulição. O que eu observo aqui que acontece durante a ebulição? Uma variação de temperatura. Variou a temperatura durante a fusão e durante a ebulição, ou em um desses processos, isso com certeza é uma mistura, porque substância pura possui ponto de fusão e ponto de ebulição fixo. Aqui a gente observa o ponto de fusão, mas observa um intervalo de temperatura durante a ebulição. Isso não é característico de uma substância pura, tá? Então, de cara, a resposta estaria aqui na letra A. A amostra do material analisado é uma mistura. Mas vamos relembrar o gráfico de mistura. Uma mistura comum, gente, ela não possui nem ponto de fusão e nem ponto de ebulição. Então, eu tenho intervalos durante a fusão e intervalos de temperatura durante a ebulição. Não é exatamente idêntico a esse gráfico que está sendo representado aqui na questão 3. Mas a gente precisa lembrar que nós temos duas misturas especiais, a azeotrópica e a eutética. Elas querem imitar a substância pura. Então, elas poderão assumir um ponto de fusão e a outra poderá assumir um ponto de ebulição. Mas elas não conseguem os dois pontos fixos, tá? Durante a fusão e a ebulição. Olha o caso da mistura eutética. Ela possui ponto de fusão, porque na mistura eutética é a ebulição que varia, tá bom? Então, fica visualmente claro que esse gráfico proposto na questão 3 é referente a uma mistura eutética, que possui ponto de fusão, tal qual aqui no gráfico, porém possui um intervalo, uma variação de temperatura observada durante a ebulição, tá bom? Questão 4, questão envolvendo densidade, que a gente precisa martelar nesse assunto. Bom, para verificar a densidade de um objeto de chumbo puro, o estudante realiza uma experiência e obtém os seguintes dados. Massa, de 176 gramas, e aí ele pega esse metal e imerge-o totalmente em 50 ml de água contida numa proveta. Aí ele observa, lê o volume da mistura água e metal e encontra 70 ml. Antes de mais nada, eu queria mostrar isso para vocês
O desenho não vai ficar muito perfeito, mas é a ideia, é o que vale. A intenção aqui. Bom, digamos que isso é uma proveta, tá, gente? Vamos imaginar. A imaginação de vocês é fértil. Imagine que aqui eu tenho 50 ml de água, tá? Aí, o que é que esse rapazinho fez para medir a densidade? Ele inseriu dentro dessa proveta, eu vou fingir aqui que é a água, vamos fazer de azulzinho, né? Vamos pintar um marca-textozinho de azul, para que a gente imaginar que é a água. Pois bem. Aí ele colocou esse objeto de metal, que ele queria saber se era de chumbo puro. E o que ele pôde observar? Que antes na marca de 50 ml, não permaneceu mais, tá? Depois que ele colocou o chumbo, saiu dessa marcação de 70 ml e foi para 70 ml. Olha só. Ele observou que o valor aqui, é de 70 ml. Depois de emergir o metal na água, certo? Então, vamos imaginar que o metalzinho estava aqui, no final do recipiente, tá bom? E o nível de água subiu, até 70, até atingir 70. Então, o que ele pôde concluir, pessoal? O que ele pôde concluir? Ele pôde concluir o seguinte. Bom, com as informações fornecidas, calcule a densidade do metal. Então, vamos lá. A massa é de 176 gramas, ele já me deu. O volume eu não sei muito bem, vamos tentar interpretar essa imagem que eu fiz aqui para vocês. E a densidade é o que ele quer descobrir. Bom, dois corpos, propriedade geral da matéria. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, ao objeto de metal adentrar a proveta com água, ela faz com que o volume que ele ocupa faz com que a água suba, tá bom? Então, essa diferença de volume aqui encontrada entre 70 e 50 ml é o volume ocupado pelo recipiente, pelo objeto de chumbo, tá? O volume do objeto adicionado é o volume da proveta, que atingiu 70, menos o volume de água, que é o que ele tinha. Você não colocou mais água, você apenas adicionou o objeto lá dentro. E o volume subiu. Por que o volume subiu? Porque aquele objeto também ocupa um volume, também ocupa um espaço, tá bom? Então, o volume do objeto é 70 menos 50 ml, chegando a 20 ml. Aí é só aplicar a fórmula da densidade, que relaciona a massa sobre volume. Densidade, a massa é 176, dividido pelo volume, que a gente descobriu que esse metal ocupa 20 ml. A densidade desse objeto chega a 88 gramas por ml ou 88 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Esse tipo de questão é bem comum. Essa questãozinha da proveta, você adiciona o material e aí o volume sobe e o aluno fica em dúvida. Gente, eu não coloquei mais água, o volume subiu porque eu adicionei um outro material aqui dentro. É o mesmo sistema que você entra numa bacia cheia de água, um balde cheio d'água, bem grandão, aí você entra. Se a água estiver no limite, o que vai acontecer? Vai transbordar, porque está entrando mais um volume ali dentro do recipiente, ele já está na sua capacidade máxima, tá? Então, vamos tirar a dúvida da atividade 1. O pessoal pediu muito a questão 3, onde eu tenho dois diagramas de substância A e substância B, são acrescimentos, tá? E eu peço para indicar a substância que se funde mais rapidamente, determinar os pontos de fusão e ebulição de cada uma e identificar a substância que entra em ebulição mais rapidamente. Gente, seguinte, todas elas estão às mesmas condições experimentais. Prestem muita atenção. O que eu posso observar? Que eu vejo a fusão aqui nesse primeiro patamar da substância A e aqui na substância B. Essas temperaturas aqui, de menos 116 e de menos 89, se você quiser fazer uma retinha de temperatura para poder analisar, olha só. O que você faz aqui? Eu vou fazer como se fosse
uma escalinha de temperatura, tá bom? Menos 116 é maior ou menor que menos 89? Bom, menos 116 é menor que menos 89. Portanto, ele fica mais embaixo aqui na escala, tá? Se você está submetido às mesmas condições, substância A e substância B, quem é que vai atingir primeiro a temperatura de fusão? Quem é? Se você está aquecendo, vou mudar aqui de cor, pincelzinho. Você está aquecendo, está esquentando. Todas elas estão temperatura muito abaixo. Opa, atingiu essa temperatura primeiro. E essa temperatura é referente à fusão de quem? A fusão da substância A. Então, por isso, a substância A se funde mais rapidamente, tá bom, pessoal? Determinar os pontos de fusão e ebulição de cada uma, ó. Substância A, menos 116, ponto de fusão, e o ponto de ebulição, 50 graus Celsius. Na substância B, ponto de fusão, menos 89, ponto de ebulição, 118. Aqui, o mesmo caso. Para me indicar a substância que entra em ebulição mais rapidamente, eu chego mais rapidamente a 50 graus Celsius ou a 118? A 50 graus Celsius. Então, mais uma vez, a substância A é a substância que entra em ebulição mais rapidamente. Ficou claro? Vamos para frente. Questão 9, questão de cálculo de densidade, comparar a densidade. Ele fala o seguinte: o isopor é um material que não se dissolve na água e sua densidade é de 0,03 grama por centímetro cúbico. Já o chumbo, que também não se dissolve na água, tem densidade de 11,3 grama por centímetro cúbico. Então, nenhum dos dois se dissolve na água, certo, gente? O que vai influenciar se um vai flutuar ou vai afundar? A sua densidade em comparação à água. A água, como já vimos, tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E ele faz a seguinte afirmativa: duas esferas pequenas, uma de isopor e outra de chumbo, têm massas diferentes, mas ocupam o mesmo volume de 2 centímetros cúbicos. Calcule a massa de cada uma das esferas. Então, primeira coisa, a gente voltar para a leitura da questão, para identificar as informações que ele te forneceu. 0,03 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da esfera de isopor. 11,3 grama por centímetro cúbico é a densidade da esfera de chumbo. Densidade se calcula sempre da mesma maneira, gente. Não tem erro. Densidade é a relação massa por volume. Quais são os dados do isopor? Eu tenho a densidade, que é 0,03, o volume, que é 2 centímetros cúbicos, te pergunta a massa. Agora você só vai substituir na fórmula da densidade. A densidade, que é o desímetro, eu tenho 0,03, é igual a M, que eu não sei, eu vou descobrir, dividido por 2. Aí eu faço cruz credo, meio pelos extremos. Massa é igual a 0,03 vezes 2, a massa de isopor, a massa ocupada por essa esfera de isopor de 2 centímetros, de volume 2 centímetros cúbicos, corresponde a 0,06 grama. Vamos fazer a mesma coisa para o chumbo? Densidade do chumbo, 11,3, volume 2 centímetros cúbicos, ele te pergunta a massa. Mesmo esquema. Tu tem a densidade, o D? Tenho. 11,3. Tu tem o M? Tenho não. Então, coloca M. Dividido por qual é o volume? 2 centímetros cúbicos. Mesmo jeito, cruz credo, meio pelos extremos. A massa vai ser igual a 11,3 vezes 2. Qual é a massa dessa esfera de chumbo? 22,6 gramas. O que eu posso concluir? Materiais de mesmo volume, densidades diferentes. Como eu vou inferir quem é o mais denso? Pessoal, a densidade está aqui, na cara de vocês. O chumbo é mais denso, ó, 11,3. E o isopor é menos denso, 0,03. Porém, imagine se a gente não tivesse esse valor de densidade, para nenhum nem para o outro, nem para o isopor, nem para o chumbo. Como é que você poderia concluir? Materiais que ocupam o mesmo volume, mas possuem massas diferentes, o mais pesado, que possuir maior massa, vai ter maior densidade. A letra B, qual das esferas não afunda na água? Densidade menor flutua, densidade maior afunda. Pessoal, quem é que tem a densidade menor aqui, que é a da água? Densidade da água é 1, né? É isso? Então, densidade do isopor, 0,03. Densidade do chumbo, 11,03. Então, qual desses dois materiais
vai ter a densidade menor que a da água para poder flutuar? É o isopor, não é? Muito bem. Correção da questão 10. Na questão 10, mostra um raciocínio muito interessante. Eu tenho duas garrafas, cada uma de capacidade de 1 litro, e nelas eu tenho 1 litro de água e 1 litro de óleo, tá? Vou comparar a água com o óleo. Qual desses recipientes tem o maior volume? Justifique sua resposta. Gente, há 1 litro de água no recipiente A e 1 litro de óleo no recipiente B. Tem alguém com volume maior aqui? Não. Por quê? No início da questão, afirma-se que existe 1 litro de água no recipiente A e 1 litro de óleo no recipiente B, portanto, o mesmo volume. Qual tem maior massa? Não sei. O que eu posso dizer com certeza é que a água é mais densa, né? Você tá vendo aqui a balança pesando mais pro lado da água, apesar de eles terem o mesmo volume, tá? A massa de água correspondente a 1 litro é bem maior que a massa de 1 litro de óleo. Então, quem tem a maior massa e quem tem maior densidade é o recipiente A, que contém a água. Beleza, pessoal? Pois bem, próxima aula a gente vai ver tipos e processos de separação de misturas. Se alguém estiver precisando de lista de aprofundamento, fala comigo via direct no @papirosquímicos, no Instagram. E nosso plantão Tira Dúvidas vai ser no dia 15 de abril, quarta-feira, às 10 horas da manhã, com o link disponível no Google Classroom. Apareçam, cliquem no link do canal, se inscrevam e ativem as notificações para estarem atentos a todas as aulas que eu postar. Beijo grande e até a próxima!